com relação a locais que vão ter que ser atacados, como por exemplo, ou que já foram atacados anteriormente, como por exemplo hospitais, como por exemplo esses, entre aspas, centros de ajuda humanitária ou enfim pontos de apoio, seja o que for. Bom, a questão é que a informação que você estava dando na sua transmissão é importante porque, claro, por que que esse tipo de alvo é atacado? Acredito que não seja por vontade, mas porque há algo lá dentro, certo? Claro, se fosse pela lógica e convido o público a fazer esse exercício mental, simples racionalidade. Se Israel vive nos culpando de atacar alvos civis, por que Israel iria querer atacar alvos civis? Não faz nenhum sentido que queiramos atrair para nós mesmos ódios, sanções, não faz sentido. Mas segundo o direito internacional, que aliás, o direito internacional também não é algo que realmente exista, o que existe são acordos entre países que estipulam que tipos de armas usar, o que fazer com prisioneiros de guerra, quais alvos são legítimos, etc, etc. Israel faz parte de vários acordos internacionais, o Hamas não faz parte dessas coisas. Não surpreende, pois é uma organização radical e jihadista que só segue as regras do seu próprio livro medieval. Mas o fato de Israel fazer parte desses acordos significa que, se um alvo tem propósitos médicos, não deve ser atacado. Por exemplo, um hospital. Mas, e as leis de guerra continuam nesses acordos, dizendo se esse alvo, desculpe, se esse local médico, como um hospital, uma ambulância, for utilizado para a guerra. Por exemplo, uma ambulância para transportar um grupo de terroristas perde seu status de proteção perante a lei internacional e se torna um alvo legítimo de guerra. Por exemplo, há algumas horas houve uma operação inteira para poder atingir o hospital, que é chamado de Hospital Europeu. Acho que é assim que chamam, não sei exatamente como chamam. Sim. Por Israel ataca um hospital. Veja como é possível que nesse hospital foram mortos, foram, digamos, desvividos. Muhammad Sinwar, se ele perdeu Sinwar, isso já diz algo para vocês. Muhammad Sinwar, Muhammad Sharaba, que são os altos comandantes do Hamas. O que os altos comandantes do Hamas faziam em um hospital durante a guerra? A estratégia é clara. Vocês sabem quantos hospitais há em Gaza? Cerca de 40. Como é possível que haja mais hospitais em Gaza do que, digamos, há países? Israel é um país que tem apenas um punhado de hospitais e somos um país com 5 vezes mais população. Como é possível que Gaza seja um país tão pequeno? Bom, eu chamo de país, né? Um território tão pequeno, um califado tão pequeno. Mas Tenham muitos hospitais, pois isso faz parte da estratégia de guerra deles. Quando usam hospitais como refúgio de terroristas, acabam tornando-os alvos legítimos de guerra. Isso segue a lei internacional, por isso Israel não pode se omitir. Hospitais não são embaixadas nem locais de asilo político. Não. Senhores, no momento em que um terrorista entra em um hospital, o hospital se torna um alvo de guerra. Zeu. assim de claro. Era importante ressaltar isso. Bom, olha, também mando saudações para você. Estratégias militares, canal amigo, canal irmão. Um beijo para Estratégias que também está acompanhando tudo o que está acontecendo e que te deseja tudo de melhor também. E bom, para todos os companheiros da CDF. Jacob, todo esse tempo atrás, nesses últimos dias, olha, Donald Trump viajou para o Oriente Médio. Acontece que ele vai para todos os lugares, menos para Israel, certo? Levantam as sanções contra a Síria, faz acordos com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos, com o Catar. Que impressão isso causou? Primeiro, que impressão isso causou em você? E qual é a impressão geral em Israel? Bem, como você perguntou, minha perspectiva como civil, agora estou falando, certo? Não misturamos água e óleo. Em Israel, o exército não tem política. O exército, só para esclarecer, foi muito estigmatizado. No exército de Israel há pessoas de direita, de esquerda, judeus, árabes e muçulmanos. Há muçulmanos servindo comigo. Então, todas as histórias dos progressistas são falsas, certo? É literal. Tem cristãos. Ontem encontrei alguém que é cristão aqui. Seja como for, vou falar com vocês a partir da minha perspectiva pessoal. Quando Trump disse que ia fazer uma viagem ao Oriente Médio, eu achei que a conclusão disso seria a concretização da normalização entre Israel e a Arábia Saudita. E o que encontramos? Que ele começou a trocar cumprimentos com Yulani, Abu Muhammad al-Yulani. Para quem não sabe,
Ele é um arquiterrorista líder que fez parte de todos os grupos terroristas que vocês conhecem. Os mesmos. Quais nomes? ISIS, Nusra, Al-Qaeda. Ele foi membro de tudo isso. E agora ele é o grande ditador da Síria. Donald Trump foi se encontrar com ele. Foi se encontrar com os catarianos. Quem é o Catar? O Catar é o ISIS com dinheiro. No Catar realmente se vestem como príncipes. O Catar é simplesmente um país enraizado na ideologia da Irmandade Muçulmana, que é a Irmandade Muçulmana. É a facção radical que surge do Islã no século XX como uma resposta anti-ocidental que busca, em última instância, criar uma hegemonia islâmica mundial e acabar com qualquer vestígio que se oponha a isso. Por meio da jihad, que eles enfatizam muito. O Catar faz isso com dinheiro, por isso parecem príncipes. Mas o fato de terem uma companhia aérea, ou de colocarem a palavra Catar nas camisas do Cristiano Ronaldo, ou de organizarem uma Copa do Mundo, isso não tira deles o caráter jihadista. Se nos deparamos com um presidente dos Estados Unidos que vai e se reúne com toda essa série de pessoas e não avança na questão de Israel. Então, é claro que para mim, como israelense, isso me preocupa, porque vejo que justamente aqueles que estão tentando sufocar Israel são os que mais estão conseguindo uma proximidade com um presidente que, bem, Donald Trump eu já tinha mencionado pessoalmente no meu canal 1000 vezes. O Donald Trump das 9 da manhã não é o Donald Trump do meio-dia nem o das 5 da tarde. Ou seja, se ele te diz algo de manhã, ele diz que não existe uma história verdadeira. Como se diz? Donald Trump diz coisas como: não vamos permitir um plano nuclear do Irã. Depois, no mesmo dia, ele é entrevistado em um programa de rádio. Estamos conversando com o Irã para saber depois em outra entrevista. Não vamos permitir que o Irã. Em qual Donald Trump eu devo acreditar? Em nenhum. Ele não é um político. Ele é uma pessoa que, na minha opinião, presta contas apenas aos seus próprios interesses dentro do sistema dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos se beneficiam com dinheiro e se o catariano. Se o dinheiro do Catar é bem-vindo, que diferença isso faz para Trump? Se for útil para ele construir uma torre Trump na Síria, ele vai fazer isso porque não importa para ele se são sheiks ou não. É assim que eu vejo a abordagem dele. Então, para mim, o que devemos fazer é fazer com que Donald Trump se interesse pela causa de Israel e para que ele se interesse pela causa de Israel, como em determinado momento ele se interessou. Se a maioria dos eleitores nos Estados Unidos forem cristãos evangélicos, Donald Trump votará contra Israel. Quanto a Trump, é preciso, penso eu, buscar uma forma que seja conveniente para ele. E como acho que isso convém ao Trump, acredito que ele está buscando o Prêmio Nobel da Paz. Vários já comentaram, ele já fez a normalização, ou melhor, impulsionou ou trouxe à tona a normalização entre Israel e Emirados Árabes, entre Israel e Bahrein, Israel e Marrocos, com o Sudão. Isso ficou conhecido em 2020 como Acordos de Abraão. Donald Trump impulsionou algo que já existia, pois Israel já tinha normalização com Bahrein e outros países. Donald Trump apenas assinou um papel, exibiu no Bahrein e cumprimentou as pessoas, típico de um show ocidental. Sim. Então, o que ele está fazendo? Que de fato já existe normalização entre Israel e Arábia Saudita. Já existe, por exemplo, o público se lembra, há alguns meses, Irã, que lançou contra nós 300 mísseis balísticos e drones. Quem participou da interceptação de todos esses mísseis? Arábia Saudita. Então essa normalização já existe, mas o que seria muito conveniente é pressionar para que Trump queira ganhar esse prêmio Nobel. Para isso, acho que ele tenta trazer mais pessoas aos acordos de Abraão. Por quê? O que houve? Que Yolani, que é o ditador da Síria, se manifestou. Que Donald, estou interessado em participar dos acordos de Abraão. E Donald Trump acende o sinal de alerta. Por que não? Claro, porque isso serve ao interesse dele de ganhar um prêmio Nobel. Se eu puder trazer um país como a Síria, em guerra ou sem paz com Israel desde a criação de Israel, então eu vou trazer, mesmo que seja liderado por um ditador, um jihadista de terno e gravata. O que há de errado com ele? Por isso eu acho que é para esse caminho que as coisas estão indo. Eu acho que eventualmente existe a chance de que haja uma normalização. Sim, isso pode acontecer. Então, não é totalmente negativo o que está acontecendo, nem totalmente bom. Como dissemos, o fato de estar se abraçando com a liderança do Catar é desastroso, por exemplo. E isso também vale para a Espanha, que está aí nessa situação.
Vocês que estão aí, vocês não sabem. E se tiver público dos Estados Unidos aí, vocês não entendem a quantidade de dinheiro que o Catar tem investido nas elites onde vocês vivem. As universidades nos Estados Unidos têm bilhões de dólares vindos do Catar. Por quê? Porque o Catar quer empurrar entre as elites de cada país uma narrativa favorável ao que eles estão fazendo. Então é muito decepcionante, claro, ver um Donald Trump que, porque ele sabe disso, não é segredo, e Donald Trump já disse, né? Ele já disse que são jihadistas, ele já falou isso 1000 vezes. E no outro dia, se me derem um avião de presente, Trump, se o Catar for me dar aviões de presente, e eu vou fazer o maior tratado de aviação com a Arábia Saudita, e tudo isso, então eu vou fazer. Para Donald Trump, o que importa é o interesse. Assim funciona a geopolítica. Não são emoções ou preferências, mas o que traz interesse. A questão é, qual é o interesse de cada um? Acho que é a situação, mas acredito que estamos no caminho certo. No fim das contas, acredito que essa normalização será iminente e basicamente é isso. Bom, que Deus te ouça. E sobre a questão do Irã, como você percebeu tudo isso esse tempo todo? Que sim, que não, que agora negociam, que sim, que não, que agora adiam, que sim, que não. Como você vê? O que você acha? Qual você acha que será o resultado disso? Irã, a questão é que Irã está no pior momento da sua história. Se vocês olharem os gráficos da economia iraniana, o Irã nunca esteve em um ponto tão baixo. Irã, isso é obviamente uma boa. Para Israel, isso é bom porque quanto menos poder econômico o Irã tiver, menos investimento o Irã faz nos proxies contra Israel. O que são proxies? São como, eu gosto de dizer de forma um pouco mais explícita, são como os tentáculos do Irã. Sim, tem um tentáculo no Líbano chamado Hezbollah, tem um tentáculo no Iêmen chamado os Houthis. Então você tem menos dinheiro, menos pode, digamos, alimentar esses tentáculos. Então, a questão do Irã é que eles estão muito mal em muitos, digamos, aspectos. Trump afirmou que negociações estão ocorrendo, mas o presidente do Irã declara abertamente que os Estados Unidos estão nos arruinando. Ou seja, se você vê a mídia deles, você percebe que a opinião não é muito favorável ao Trump. Então, não sabemos. E isso é algo que também quero dizer ao público. Que às vezes nós podemos ver o que é reportado nas redes sociais. No fim, há coisas nos bastidores que não entendemos. Quem sabe, talvez, e não é segredo, que o governo israelense enviava dinheiro para poder apaziguar o Hamas antes de 7 de outubro, dinheiro que vinha de onde? Do Catar. Porque Porque existia essa teoria, uma teoria ingênua, de que se você mantivesse a economia, uma estabilidade dentro de Gaza, eles ficariam apaziguados e não iriam te atacar. O que eles esqueceram é que são jihadistas. E, no jihadismo, a racionalidade não existe. Na verdade, os maiores jihadistas da história foram justamente os mais ricos. A família Bin Laden, bilionários e, mesmo assim, infinitos exemplos. Mesmo, Sinwar e Todos esses, Ismail Hanila, com mansões no Catar, e são os mais jihadistas. De qualquer forma, o que se pensava era isso. Como, digamos, se alinhar ao Catar, por mais que seja um país inimigo, para poder apaziguar Gaza. Acho que nos bastidores é possível que algo assim esteja acontecendo. Dizem que Trump se reuniu aqui, mas no fim das contas, Israel é um país muito forte que Donald Trump não ignora. É um país que contribui significativamente para sua economia, tecnologia e estabilidade geopolítica, sendo o principal aliado da região. Por mais que o Catar tente que o Catar também possa ser um aliado em potencial para os Estados Unidos, mas Israel é fundamental. Por isso, não seria surpresa que Donald Trump, Netanyahu e o rei do Catar estejam fazendo ali suas manobras. A propósito, também posso dizer que o mesmo acontece com a questão de Yulani. Por quê? Porque seria conveniente que Donald Trump cumprimentasse Yulani e tal para tirar a Turquia da equação. A Turquia realmente é hostil aos Estados Unidos. E a forma de tirar o poder dela é se você trouxer para o seu lado as pessoas próximas da Turquia. Quem é o mais próximo da Turquia neste momento? Yulani. Então tire Yulani da equação. Talvez Trump esteja fazendo isso. pode ser. Olha, eu não tinha pensado nisso. Me parece uma análise bastante acertada, porque a Turquia realmente é um ator bastante perigoso. Jacob, sério, olha, você não faz ideia da quantidade de comentários de apoio que estamos
Bom, que você está recebendo na caixa de comentários, porque você não pode ver, mas é muito apoio para você, para seus colegas, todos de verdade. Estamos com vocês, não quero tomar mais do seu tempo. Você precisa descansar mentalmente, precisa ficar tranquila. Então, muito obrigada mesmo. Por favor, inscrevam-se no canal de Filosofia Judaica, um ótimo canal de aprendizado também. Claro, e olha, estamos todos aqui orando por vocês. Com certeza, bênçãos estão mandando bênçãos para vocês. Vocês estão do lado do bem, nós estamos do lado do bem. Ficou claro de que lado o povo está agora, que é com o Estado de Israel, com a Bíblia e com a paz, então muita coragem e muita força. Obrigado a todos vocês, obrigado a você, Fina, pelo convite. De modo que há pessoas como nós que defendemos pela força, há pessoas como vocês que defendem aqueles que defendemos. E isso os torna sólidos, isso nos conecta. E isso, eu sempre digo, esta é uma luta entre... Isso não é uma luta local, é uma luta macro das civilizações. Se vocês estão participando, seja no canal da Fina ou no meu... Vocês não são apáticos à história humana. E vocês estão moldando o futuro da história. Hashem, que todos continuemos tendo forças. Vamos triunfar, eu lhes asseguro. Vai ser um futuro de alegria. Nossos netos serão felizes em um mundo bom. Só depende de nós. Um abraço, me despeço e tudo de bom. Obrigado, Fina, pelo convite. Beijos, beijos, obrigada, obrigada, se cuida, tchau. Bom, impressionante, tchau.